Olá pessoal, meu nome é Talmo, sou engenheiro civil, trabalho na área de gestão com o uso de BIM. Eu sou dono do Instituto Magfem, um instituto especializado para educação de engenheiros e arquitetos. E nós estamos aqui na nossa série de aulas no desafio de como aprender Revit com pessoas que têm bastante dificuldade ou não têm habilidade com softwares. Esse foi um desafio proposto, sugerido por um profissional do interior de São Paulo, e a gente então analisou e a gente achou bacana fazermos então um curso desse, totalmente gratuito, e você pode acompanhar aqui pelo YouTube. Você também pode entrar lá no nosso Instagram, clicar no nosso link que está lá na bio, no perfil, e também fazer sua sugestão de tema. É só você entrar lá, Instituto Magfem, e se inscrever, a gente vai estar analisando para você. Pessoal, então, vou sair daqui. Então, hoje, o que nós vamos ver? A gente vai ver, continuar vendo a aula de parede. A gente vai mostrar então como criar camadas nas paredes. Então eu vou abrir aqui, estou na minha tela inicial do Revit 2020. Eu posso vir aqui em abrir modelos, abrir, escolher o local onde está o meu modelo salvo. Ou eu posso vir aqui na parte da direita onde tem arquivos recentes e vir em modelos e escolher aqui o meu projeto que eu vou mexer. Na aula passada a gente ensinou como criar parede. Só que a aula passada a gente viu parede simples. Agora a gente vai começar a ver a parede composta. Vamos então criar uma parede com camadas. Então eu vou vir em parede, vim lá arquitetura parede, habilitou aqui a parede básica genérico 200 e eu vou editar. Eu não quero mais essa genérico 200, eu vou editar ela. Reparem que nós entramos, se vocês entrarem aqui e não estiver visualizando isso à esquerda, clique aqui, visualizar, que ele vai aparecer nossa parede. A genérica é simplesmente um bloco. Eu quero dividir isso em reboco, tijolo e reboco. Então eu vou aqui, duplicar essa parede e vou chamar ela de parede, exemplo, parede externa 15 centímetros. Ok. Repara que eu já dei um nome aqui para essa parede. Vou vir aqui na estrutura e vou editar essa estrutura. Hoje ela só tem estrutura. Essa estrutura, se eu quero que minha parede tenha 15, então eu vou deixar 12 de alvenaria e eu quero colocar mais 1,5 cm de reboco em cada lado. Repare que aqui, lado externo, tá vendo aqui em cima, e lado interno embaixo. Para o lado externo, eu vou clicar aqui, selecionar o limite do núcleo e vou pôr inserir. Eu vou estar inserindo mais uma camada. Só que ela não é estrutura, ela é substrato. E eu vou colocar 1,5 cm. Opa, 1,5. Olha lá, já apareceu aqui o meu reboco. E aqui para baixo eu vou inserir mais uma camada de reboco. Repara que ele não veio, puxa vida, ficou lá dentro do núcleo. É só eu vir aqui e clicar abaixo, que ele saiu aquela linha, se eu quiser pôr acima, 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 abaixo, 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 abaixo. E vou colocar aqui 1,5 cm. Repara que agora ele trouxe aqui para baixo. Só que não é estrutura, é substrato. Opa, substrato. Por que é importante isso? Porque na hora dele juntar as camadas, ele vai juntar a camada de número 2 com camada de número 2 e a camada de número 1 com a camada de número 1, para a gente poder dar acabamento.
Eu não vou falar agora, mas aqui, ó, é onde a gente escolhe o material. Você clica aqui dentro nesses três pontinhos, ele vai abrir uma tela de material e aqui você pode selecionar bloco cerâmico, reboco e aqui ó, tem vários materiais. Depois nós vamos falar disso na parte de quantitativo. Mas beleza, a minha parede em camada está pronto, dou um OK. Agora deu um OK, ele voltou para minha edição. Eu saí, eu estava dentro aqui ó, da estrutura da parede. Agora eu tô só na parede. Aí aqui tem alguns outros parâmetros, tá? Não vou entrar nisso agora, mas só para vocês saberem. Aqui a gente tem ó, rugosidade, absorção, tem algumas outras coisas aqui que a gente poderia colocar lá no material, não é agora que a gente vai ver isso, mas isso é BIM, ó. BIM é você inserir também essas informações, ó, tem modelo, fabricante, ó, URL, para que isso vá jusante, vá para as outras fases, por exemplo, de orçamento, de planejamento, de cálculo de capacidade térmica, de eficiência energética. Então a gente tem que aqui tá sabendo pelo menos que existe essas possibilidades e que BIM é muito mais do que o modelo 3D, é um modelo de informação, quanta coisa ele carrega. Ok, e aí ó, agora ele tá vendo lá o meu cursor, ele habilitou lá então uma cruz, vou clicar e aí vou então começar a parede. Lembrando que, ó, face do acabamento. Opa, vamos lá de novo. WA, vou escolher aqui, ó, face de acabamento externo. Clico e aí eu vou digitar aqui, por exemplo, 400. Ah, não quero que ele esteja aqui, lembra? ESC. Ok. Agora é o seguinte, ó, vamos supor que eu não quero essa alvenaria que eu criei, parede externa. Eu quero aquela genérica. Aí eu tenho que na setinha aqui, ó, dei WA, aliás, né, ou arquitetura parede. Quando eu der esse comando, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, uma lista de parede. Aqui eu criei, tá aqui, ó, parede externa 15 centímetros, mas eu poderia escolher qualquer uma, ó, aqui a genérica. Aqui a genérica de 200, ó, posso vir aqui, quando eu escolhi ela, ó, vai aparecer de parede genérica de 200. Como que eu faço para saber qual que é qual? Se vamos supor que as duas tivessem o mesmo tamanho. Se eu clicar aqui, ó, próximo do elemento, já vai dar, não precisa, aliás, nem cliquei, só aproximei. Já deu lá, ó, parede externa e aqui genérico. Se eu clicar, aí ele já aparece aqui, ó, que essa é uma parede externa. Se eu clicar no de baixo, ó, parede genérica de 200. É assim então que eu vou vendo qual que é a parede que eu coloquei. Agora, por que que aqui não está aparecendo as minhas camadas? Porque eu estou num modo de visualização simples. Então aqui embaixo, ó, eu tenho nível de detalhe, ó, tá no baixo. Se eu colocar no alto, olha lá, apareceu as camadas. Depois nós vamos aprender como pintar, deixar mais arrumadinho. Agora reparem, ó, quando eu fiz a parede, lembra que tinha aqui, ó, tinha também face do núcleo. Por quê? Isso aqui é importante, por exemplo, se você quiser fazer um projeto executivo, ó, cota em osso. Se eu quero deixar fixado, ó, vou fazer uma externa aqui e vou escolher aqui o que a gente criou, 15 centímetros. Lembra que primeiro você tem que escolher a qual parede você quer, então você clica, ó, vou repetir, WA ou arquitetura parede, escolhe qual tipo de parede que você quer desenhar aqui, aí você escolhe aqui o tipo de linha de localização, eu vou colocar externa, lembrando que ele vai pegar a sua última referência. Se eu colocar aqui, olha lá onde está,
meu tracejado. Tá no núcleo, lembra? Eu vou dar um clique aqui, ó, só para parar. Vou editar aqui só para vocês entenderem. Vou selecionar, vou em editar tipo. Lembra, ó, quem não está vendo, clica aqui, ó, em visualizar e clica aqui, ó, em construção, estrutura, editar. Lembra que, ó, limite do núcleo? Então aqui dentro, ó, os 12 centímetros, justamente o núcleo vai ser aqui, ó, o bloco cerâmico, que é o que está aqui nesse miolo. Então nesse caso aqui, ele está fixando para mim, ó, deixa eu anotar aqui para vocês perceberem. Ele está anotando aqui, ó, está restringindo aqui, ó, no núcleo, face externa. O que acontece? Se eu pegar essa parede, ó, vou pegar essa parede e vou alterar o reboco, ó, vou editar, então estou aqui, ó, de novo, selecionei a parede, eu vou editar essa parede, edito a parede, aí eu vou construção, estrutura, e aqui não é mais 1 centímetro e meio, são 3 centímetros. Ó, o que vai acontecer lá? Ó. Tá vendo? Ó? Ele aumentou, ele deixou fixado aqui onde estaria a alvenaria e aumentou lá só onde está o reboco. Então por isso que aqui a gente chama de núcleo. Enquanto que aqui no de baixo ele jogou tudo para dentro. Por quê? Nós tínhamos fixado essa face aqui, ó, aqui. Então, quer ver? Ó, vou deixar os dois aqui para vocês verem a diferença. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, vou de novo. A parede é a mesma, certo? Ó, parede 15, parede 15. Eu só mudei a referência que eu quero fixar. Então eu seleciono, eu quero mudar a espessura dessa parede, a espessura ou a composição. Seleciono o que eu quero mudar. Por que ela está mudando quando eu mudo? Em uma eu mudo todas as outras. Porque é a mesma parede, eu estou editando o tipo de parede, certo? Lembra ó, que aqui eu edito o tipo, ou seja, todas as paredes de 15 centímetros vai carregar tudo que eu fizer aqui dentro dessa edição. E aqui embaixo, ó, esses parâmetros, somente aquela selecionada que vai carregar esses parâmetros. Então eu quero mudar o tipo, quero mudar todas as paredes de 15 centímetros. Eu vou lá na minha construção estrutura editar e vou voltar aqui para 1,5 centímetro meu reboco externo. Ó, quando eu der um aplicar, reparem lá o que vai acontecer. Olha lá, essa aqui ó, reduziu em relação a essa linha. E essa aqui ó, reduziu em relação a essa linha. Isso aqui é bem importante, gente, quando a gente for mostrar para vocês projeto executivo. Vamos colocar então materiais dentro daquelas camadas. WA. Eu quero formatar parede externa de 15, eu poderia escolher qualquer uma. Eu vou editar o tipo, porque eu quero todas. Eu vou editar a estrutura dessas paredes. Então, voltei aqui, ó, substrato, estrutura. Eu coloco o cursor aqui dentro e quando eu clicar aqui dentro, ele vai me dar aqui um quadradinho com 3 pontinhos. Você clica aí e ele vai habilitar os materiais. Aqui eu posso verificar, ó, tem um procurar, se tem alguma coisa de tijolo. Se tiver, ele vai me dar. Opa, tijolo comum. Quero esse. Pessoal, eu posso duplicar isso, inclusive. Inclusive, eu já vou fazer isso. E eu não quero que chamar tijolo comum. Eu vou duplicar para deixar ali o default do Revit. Eu vou colocar bloco.
bloco cerâmico de 12 centímetros. Ok. Então aqui, ó, ele vai aparecer no meu 3D essa cor aqui, um vermelho. No primeiro plano ele vai aparecer essa textura aqui, ó, essa achura, né, na cor preta mesmo. No corte ele vai aparecer com isso, mas no corte, eu vou deixar assim pra gente ver. Só que eu vou deixar ele, deixa preto mesmo. Mas você pode mudar aqui a cor que você quer. Aqui em aparência, aqui a gente ainda tem a aba aparência, físico e térmico. A gente pode colocar aqui propriedades, a gente pode mudar a aparência para renderização e vista 3D mais real. Enfim, uma coisa importante aqui, ó, já preparando para o orçamento, tá? Quando eu criei o bloco cerâmico, depois eu vou criar o quantitativo dele. E eu posso colocar aqui, ó, palavra-chave. Posso colocar aqui, ó, o nota-chave. Esse nota-chave, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o número de uma composição. Ó, CP, vamos supor que CP 001. É aqui, ó, que eu vou também inserir algum código de orçamento. Eu posso trazer da tabela Omniclass ou outra, Sinap. E aí a gente depois vai conectar. Eu estou aqui só fazendo uma demonstração. Posso colocar aqui N coisas, tá vendo? São informações. Ok, olha lá, ó. Já mudou aqui, ó, o bloco cerâmico. E aqui, ó, o substrato 2, eu vou chamar de... Ó, eu quero chamar de reboco. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, se tem alguma coisa com reboco. Não tem. Então, aqui, eu vou procurar... Ó, pode ser um concreto. Ó, vou pegar o concreto porque eu não achei o que eu queria. Eu vou duplicar o botão, seleciono o que eu quero, o botão direito, duplicar, simplesmente vou chamar isso de reboco. Na renderização, na parte 3D vai ficar cinza. Primeiro plano não tem nada aqui, eu vou colocar sólido, só que eu quero ver, enxergar isso cinza. Cinza não, vou amarelo. Um amarelinho claro. Plano de fundo nada. O plano de corte, vamos deixar ele com preenchimento sólido. Para mudar esse eu estou clicando em cima e selecionando a achura. E a cor eu vou deixar amarelo também. Deixa um amarelo mais escuro. Ok. Ok. Olha lá, já pintou de amarelo. Agora aqui embaixo eu vou selecionar o material para o substrato. Eu já criei o reboco, simplesmente venho aqui e seleciono o material que eu quero, que no caso é o reboco. E aqui na identidade, eu vou pôr aqui que essa é uma CP02, CP.001.0002. Já veio também. Vou dar um OK.
Eu saí da edição da estrutura da alvenaria, agora eu vou sair da edição da parede. Por quê? Novamente, eu poderia ter colocado mais parâmetros que não estavam na estrutura da parede. Agora eu clico aqui e vou fazer minha parede. Eu vou digitar 400, vou digitar 400. Lembra que se eu der o Shift ele fica ortogonal. Ok. Lá está minha parede, amarelinha. Aqui eu tinha deixado branquinho, né? Se eu vier aqui, ó, colocar, ó, níveis de detalhe baixo, ele vai aparecer só a parede. Se eu vier aqui e colocar o médio, já aparece. Se eu vier aqui é para 3D. Se eu vier aqui e colocar as cores consistentes, é o que a gente tinha colocado lá em vermelhinho. Ou linha oculta, deixa branco. Vou deixar o vermelho aqui, ó. Ok. Vou clicar no 3D e aqui está a minha parede. Pessoal, a aula de hoje é isso. Então, como a gente mexer um pouco mais em paredes, próxima aula nós vamos então inserir o CAD no projeto e aí a gente vai então começar a montar uma casinha. Pessoal, muito obrigado por essa aula. Entra lá no canal nosso do Instagram, se inscreva lá, clica no nosso link lá na bio, faça uma sugestão também de uma aula de engenharia e arquitetura, alguma coisa que você gostaria de saber, de ter uma aula, uma curiosidade, que você tem uma dúvida. A gente vai estar analisando e vai estar preparando uma aula para você. Se inscreva também no nosso canal do YouTube e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.